Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o CEP apresenta o debate Casais e Divórcios no Isolamento. E estamos com os debatedores Gislaine Varela Maio de Dominicis, a doutora Lisete Weisman e a Maria Rita de Holanda. Bom, a doutora Gislaine, tem formação em psicologia pela USP desde 77 e em psicanálise pelo CED Sapiense desde 87. É membro do Departamento de Psicanálise do CED Sapiense e professora do curso do CED Sapiense, de Psicoterapia Breve Psicanalítica, desde 98, e Psicoterapia Psicanalítica de Casal e Família, desde 2010. Ela é supervisora clínica do Núcleo de Atendimento e Pesquisa de Casais e Família, do CED Sapiense, desde 2005, e é membro fundadora da Associação Internacional de Psicanálise de Casal e Família. Deu uma travada, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Já a doutora Lisete Weisman é psicanalista, formada em Psicologia e Línguas e especialista em Psicanálise dos Vínculos. É mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, doutora em Psicologia Social pela USP e membro fundadora da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família. E é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto CED Sapiense e supervisora da Associação Uruguaia de Psicoterapia Psicoanalítica e membro fundadora da Associação Uruguaia de las Configuraciones Vinculares e é autora do livro Famílias Monoparentais, da editora Casa do Psicólogo, e do livro Atendimento Psicanalítico de Família, com a Isabel Cristina Gomes, da editora Zagodoni, e Interculturalidade nos Vínculos Familiares, da editora Blucher, e vários artigos. Já a doutora Maria Rita de Holanda, ela é advogada, familiarista e doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-doutorado pela Universidade de Sevilla e professora da Universidade Católica de Pernambuco. É membro do grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Bom, o CEP deseja a todos uma excelente atividade. Passo então a palavra à doutora Gislaine. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer inicialmente o convite para esse debate de hoje, que a minha amiga Lisete me chamou no nome do CEP, e também agradecer a todos vocês pela presença numa sexta-feira à noite para ouvir e debater esse tema, né? Como se trata de uma mesa de diferentes leituras, tanto psicanalítica como jurídica, como também o entendimento social, eu escolhi iniciar situando aspectos do nosso peculiar momento histórico. Então, eu peço desculpas, mas vou ter que falar do que está acontecendo conosco hoje, não é? Então, considerando que a psicanálise não pode estar dissociada da dimensão social, apresentarei resumidamente alguns aspectos coletivos que nos têm definido nos últimos tempos. Como pensar o casamento como instituição social e escolha pessoal entre a modernidade e a pós-modernidade. Os impactos individuais, familiares e coletivos de algumas décadas para cá foram muito intensos e foram rapidamente impostos. A pós-modernidade, além da tecnologia de comunicação, também prega a celebração do consumo, sendo uma das suas maiores manifestações. A aceleração transforma tudo numa rapidez nunca experimentada. Tudo é descartável, desde copos até maridos ou esposas. Nesse contexto pós-moderno, os discursos sobre casamento, amizade, família e trabalho não têm mais a pretensão da validade universal e nem da estabilidade absoluta. Mudanças rápidas, fragmentação social, maior igualdade entre os gêneros, escolhas flexíveis e plurais permitiram o aparecimento de modelos como casais separados, novos casamentos, famílias recompostas, casais morando em casas distintas, famílias monoparentais, casais homoafetivos, casais nômades, trisais, famílias grupais e outros. Modelos que à primeira vista poderiam ser classificados como instáveis, caóticos ou desordenados, porém trata-se da criação ou da recriação de padrões
para dar conta das necessidades humanas de afeto, proteção e solidariedade em um mundo sem coração. Sociedades líquidas, amores líquidos, casamentos liquefeitos. As famílias e as parcerias amorosas já estavam sofrendo impactos intensos e se reestruturando pelas pressões do feminismo, da tecnologia, do imediatismo e da globalização. Nas relações em rede, já observávamos movimentos mais fluidos. Vimos surgir nas redes sociais amizades efêmeras, namoros à distância, sexo virtual, trabalho home office e até casamentos. Na realidade virtual, por sobrepor a realidade concreta e ter um aspecto bastante fantasioso, as relações podem ser construídas e desconstruídas sem a responsabilidade ética dos envolvidos. Os sentimentos pessoais se evaporam, pois o outro realmente nunca foi visto e a empatia não é valorizada. A pandemia. O mundo globalizado adoece. Aí então surge algo novo, intenso, rápido e contundente. Somos atacados por um vírus que não é extraterrestre, como nos filmes de ficção, mas que nos pega de surpresa e coloniza a Terra em poucas semanas. Alguns cientistas já haviam previsto algo semelhante, mas mesmo assim o impacto foi avassalador. Todo o narcisismo das grandes nações, toda a confiança na ciência ficou abalada com a grande mortandade e rapidez de contaminação. A nossa sociedade pós-moderna, que exige soluções rápidas para a dor e para o medo, mergulha em uma espera sem fim. A tragédia é enfrentada com negação, medo, paranoia, grandes incertezas e grandes aflições. Inicialmente, o choque faz com que todos, mais ou menos assustados com uma realidade estrangeira, tentem se adaptar frente a essas incertezas. Poderíamos classificar como trauma catastrófico o que nos atravessou e continua nos atravessando. Segundo Bengozi, 2001, trauma catastrófico é aquele que rompe a malhagem familiar e social que deveria servir de proteção e contenção dos elementos mais primitivos da psique. E as consequências dessa tragédia coletiva serão sentidas não só por essa geração que as vive, como pelas seguintes, pois trata-se de uma dimensão politraumática, ao mesmo tempo psíquica, somática, social e cultural. O número infinito de mortes por todo o mundo chocou e ainda continua chocando. Países idealizados como os da Europa e os Estados Unidos, com grande poder econômico, cultural e científico, se dobraram à força tantalizante da epidemia. O vírus se adapta ao hospedeiro e se recria em várias mutações em grande velocidade. Nós estamos com mais de 3.300.000 mortos no mundo. A falta de rituais adequados para a realização dos lutos e das despedidas dos mortos, além da depressão e desalentos atuais, também se manifestará em sintomas coletivos posteriormente. No nosso país, enfrentamos bravamente o caos. Os cuidados governamentais se demonstram falhos e ineficientes. A crise sanitária se soma às crises política, econômica e ética. Temos tido, então, um resultado catastrófico e um descuido inimaginável das autoridades, apesar dos esforços sobre-humanos dos cuidadores e das instituições de saúde. As informações são confusas e conflitantes e as incertezas aumentam exponencialmente. Como manter a esperança dentro desse filme de terror? Estamos em 13º lugar entre os países com mais mortes por Covid por habitantes e em torno de 430.000 mortes. As emoções vêm em ondas. No início do ano de 2020, estamos vendo atônitos a mortandade europeia, os idosos como vítimas indefesas ao novo vírus e a sociedade perplexa. Alguns ainda iludidos que isso ficaria lá fora ou rapidamente passaria. Foi dado o toque de recolher, para os que podem. O isolamento para nós, nesse país tropical, nunca tinha sido provado. Nós nunca tivemos invernos rigorosos, né? Não foi fácil, porque o inverno foi e ainda está sendo longo. Os trabalhadores de serviços essenciais continuaram a utilizar condições lotadas, sem distanciamento social, sem higiene necessária, convivendo com o perigo da infecção e a possibilidade de morte no dia a dia. Os jovens alienados e as pessoas negacionistas também se aglomeram sem renunciar ao lazer,
criando uma corrente de transmissão cada vez maior. A negação, como uma defesa psicótica, é utilizada e reforçada coletivamente por esses grupos. Profissionais de saúde entraram em uma batalha e se contaminaram, se esgotaram e muitos morreram por falta de recursos técnicos. Todos nós fomos levados a esse campo de batalha pela superexposição midiática com imagens e números aterrorizantes. Os espectadores impotentes ficaram atravessados pelo terror, pela raiva, pela indignação, pela apatia. No mundo familiar, casais e famílias privilegiados com renda econômica alta já moravam em lugares mais espaçosos. O isolamento ficou mais confortável, porém com riscos emocionais graves. As crianças, com seus laptops individuais, tiveram algumas dificuldades em se adaptar ao homeschooling. E os pais se recolheram em seus home offices, acrescido às tarefas domésticas. O cotidiano familiar e do casal mudou drasticamente. O casal trabalhando em casa ou desempregado em casa teve que ajustar as tarefas domésticas, recriando uma competição de poder entre homens e mulheres que parecia já estar superada. Algumas famílias se mudaram temporariamente para o interior. Casas de veraneio com uma boa internet poderia ser uma solução para afastar as crianças do confinamento obrigatório. Os primeiros meses de mudança foram muito produtivos e uma nova relação familiar pôde surgir. Os pais se aproximaram da vida dos filhos e os casais se envolveram na nova estratégia de vida. Porém, o tempo passou e, depois de um ano, não tivemos muitos avanços na recuperação da convivência social e nem do combate à doença. Quanto tempo podemos esperar pela salvação sem perder as esperanças? As vacinas estão chegando com um ritmo bem mais lento do que o necessário, porque somos um país de multidão de vulneráveis. Amor nos tempos do cólera ou do Covid. Casais se atraem por fatores conscientes e inconscientes. Fazem um tipo de contrato inconsciente que, se for bom para os dois, tende a ser duradouro. As necessidades humanas envolvidas nesse processo geralmente são de amor, afeto e de proteção. Nos tempos de maiores incertezas, casais podem se aproximar para se sentirem protegidos para enfrentar o desconhecido. A segurança de uma boa parceria pode ajudar a superar os atritos inevitáveis. Porém, as discordâncias, as decepções e as desilusões podem inviabilizar a convivência. O casamento vira uma prisão e não um abrigo. Durante a pandemia, observei na minha clínica alguns pares que se apressaram a morar juntos por medo da solidão. Mas o objetivo não foi alcançado, pois nenhum deles poderia superar o desamparo que estavam vivendo e nem amparar um ao outro. Foi observado também um declínio de atividade sexual entre os casais. Vários estudos apontam que, apesar de mais tempo em casa, os casais tiveram dificuldade em manter uma vida sexual ativa. Muitos fatores podem ser levantados: a insegurança financeira, afastamento da rotina e do lazer, medo do futuro, medo da morte, depressão, cansaço, apatia e muitos outros. Observamos também em alguns casais um aumento da ternura, de amizade e de colaboração, aumento de ternura e inibição da libido sexual. A pandemia torna as crises mais agudas. Um efeito social avassalador da epidemia e do isolamento foi o aumento da violência doméstica. Violência dirigida, na maioria das vezes, contra mulheres e crianças. Realidade social que sempre esteve presente na nossa cultura, mas que foi potencializada com o caos socioeconômico em que o país despencou. Hostilidade para o mais fraco frente à grande impotência. O abuso de álcool e de outras drogas também foi percebido a olhos vistos. A humilhação do desemprego ou do subemprego, a falta de cuidados médicos e de informações, a dor da perda de parentes e amigos incrementaram a irracionalidade subjacente à agressão. Vimos uma onda global horrível de violência doméstica à medida que as pressões econômicas e sociais e o medo aumentaram. Essa fala é de Antônio Guterres, que é secretário-geral da ONU, e foi falada em abril de 2020. Então, é um fenômeno global, não só nosso, né? Vivemos na nossa sociedade com extrema gravidade. O aumento de denúncias de ataques contra as mulheres de abril de 2020 foi de 44,9% a mais
do que abril do ano anterior. Também foi verificado o aumento de feminicídios e queixas de brigas domésticas, esclarecendo mais uma vez que os fatores sociais interferem diretamente nas vidas individuais e no sofrimento humano. O mal-estar da barbárie. A casa que deveria ser o refúgio, um lugar onde as pessoas poderiam se sentir seguras, é onde a violência pode se instalar. O Estado que deveria cuidar e proteger dos cidadãos acaba fracassando enormemente nessa tarefa. Bauman, Zygmunt, em 2015, nos apresenta que o ser humano vive em uma dialética entre segurança e liberdade. Em nome da segurança, sacrificamos e cedemos grande parte da liberdade, só que o compromisso do Estado democrático, que deveria nos dar segurança e proteção, foi quebrado. Então, num livro chamado Babel, sobre ensaio sobre segurança, o Bauman diz: estamos hoje expostos por um governo às mesmas misérias que estaríamos de um país sem governo. Essa citação está bastante atual para o nosso momento. Essa experiência histórica tão peculiar em que vivemos serve como uma lente de aumento, uma lupa sobre aquilo que acontece conosco, como sujeitos, em casa, na cidade, no país e no planeta. Maria Homem. Algumas vezes tentamos pensar na gripe espanhola de um século atrás como um momento semelhante, mas há um século as questões estruturais do mundo eram bem diferentes. Porém, a ideia é que sobrevivemos a várias situações limites. O ser humano tem capacidade de resiliência e de adaptação muito forte. A questão atual é que temos um grupo enorme de vulneráveis pela distribuição de recursos extremamente desigual. Então, além do esforço para sobrevivermos como sujeito, temos também, pela nossa civilidade, a obrigação ética, moral de cuidar uns dos outros e dos mais vulneráveis. Essa agora é uma citação do Antônio Prata. Após mais de um ano de medo, crise econômica e luto, abrir o jornal é um ato de autoflagelação. Pessoas enlouquecendo na quarentena, perdendo empregos, negócios falindo, gente passando fome, maridos matando esposas, pais e mães matando filhos. Frequentemente me sinto como uma formiga em um tsunami e acho que nada pode ser feito. Antônio Prata, no Cotidiano da Folha, de 2 de maio. Quando um humorista inteligente começa a sua coluna com essa frase, podemos constatar que está muito difícil utilizar o humor para o enfrentamento dessa irrealidade assustadora. No decorrer do artigo, o autor apresenta a solidariedade e o cuidado com os mais fracos como a única saída para mantermos a esperança. As formigas são animais absolutamente coletivos e seus trabalhos em conjunto são espetaculares. Não podemos achar que nada pode ser feito. A civilização nos obriga a termos comportamentos solidários, com apoio e trabalhos em campanhas sociais para a proteção dos mais vulneráveis e só assim recuperar a nossa humanidade ameaçada. Bom, está me escutando? Sim? Ok. Bom, gostaria de começar minha ponência no debate fazendo menção a 2 veículos de mídia em que apareceu essa temática que acho que é muito atual. No Estadão de quinta-feira, 25 de março, tem um artigo intitulado Histórias de idas e vindas de amor na pandemia. E também me troquei no Facebook, em um grupo, me deparei com a seguinte mensagem. Boa noite, alguém tem um advogado para indicar para desfazer uma união estável? Grato. Então, eu acho que esses veículos de mídia têm muito a ver com a temática que nós estamos discutindo hoje. Eu nomeei minha ponência Excesso de Presença. E gostaria de explicar para vocês por que nomeei assim. E pensei no seguinte. Os momentos que estamos vivendo, frente ao aparecimento do Covid, nos levou à quarentena com o isolamento das pessoas. Esse afastamento do espaço social tem imposto um excesso de presença das pessoas da mesma família, com uma convivência dentro do espaço reduzido de sua moradia.
Isso tem trazido várias dificuldades, especialmente entre os casais, já que esse vínculo aparece como aquele que pode conter a angústia gerada pelo risco que o vírus nos coloca. A pandemia exige outra forma de vinculação, com uma alta intensidade de presença, situação que nos expõe de forma mais crua aos excessos vinculares. Nos vínculos, se faz necessário um tempo de descontinuidade entre as pessoas para possibilitar e gerar espaços individuais. Mas no confinamento, esse lugar não existe, apesar de que deveriam ser buscados. A descontinuidade implica um mecanismo psíquico de diferenciação e separação do outro, operação necessária para a constituição da vida psíquica de cada um. Janine Puget diz que a descontinuidade é condição necessária do mapa subjetivo, das relações, da diversidade e da convivência entre infinitos elementos dispersos, alguns articuláveis e outros não. É outra maneira de falar da lógica vincular e do espaço entre dois. Os casais vivem um excesso de presença, por ter que dividir o mesmo espaço físico anteriormente não transitado com a intensidade das 24 horas. Isso produz ruídos na comunicação e mal-estar nos vínculos, pois esse espaço agora tem a obrigação de alojar dois sujeitos, dois corpos, duas subjetividades. A proxímia entre os corpos parece ficar abalada frente ao confinamento de vários corpos no mesmo espaço. E talvez isso acorda a pergunta de qual é a distância ótima que os sujeitos precisam dos outros para ser e pensar por si. Estou pensando agora de casais que, por exemplo, decidiram morar em casas separadas e se encontram nos finais de semana. Nos casais, as pessoas escolhem como definir e redefinir os relacionamentos. Às vezes, aquilo adotado como modo de vida em um tempo de vida, em outros momentos, não comporta com as necessidades dos sujeitos nessa ocasião. Isso convoca o casal a ter que tomar decisões. A separação matrimonial é uma opção, sendo outra escolha a possibilidade de pensar e redesenhar o tipo de vínculo. As pessoas têm várias alternativas para adotar e suas decisões as colocam em distintos posicionamentos nos vínculos como alternativa pessoal e intersubjetiva. Tem casais que conseguem estabelecer um diálogo entre si como um espaço para as diferenças, reformulando o vínculo e suas cláusulas inconscientes que satisfazem os dois membros do casal. Temos no meio um amplo espectro de cobranças e desavenças vinculares até chegar à possibilidade da separação e divórcio como opção. Mas nesses tempos, para nos protegermos da contaminação em meio à pandemia, precisamos nos isolar em nossas casas. Nesse contexto, os casais que já tinham dificuldades no relacionamento se deparam com um agravamento da falta de comunicação, incompreensão do que cada um quer e impossibilidade para preservar espaços de individualidade sem que o outro apareça. Isso é o que Janine Puget chama de excesso de presença. As pessoas já não saem para trabalhar, não fazem viagens individuais e tudo aquilo que o espaço social oferecia como distanciamento no casal, agora fica restrito ao confinamento na moradia. A pergunta que sobressai é como gerar espaços de intimidade individual se a excessiva presença só enfatiza a proximidade dos outros, sem providenciar espaços singulares para se recolher e se recompor como sujeito. Temos nos defrontado com muitos casais que recorrem à separação como um refúgio para garantir os espaços individuais. Mas do ponto de vista clínico, refletimos quanto essas separações aparecem como acting out, frente à impossibilidade de pôr limite ao excesso de presença e instaurar assim espaços de solidão e pensamento. Frente a essas situações clínicas, eu me pergunto e pergunto aos casais que falam de separação. Vocês falam de se separar, mas se separar de quê?
caberia pôr ênfase na significação do termo separação, porque muitas vezes fica confundido a separação matrimonial de se separar de tipos de vinculação que já não servem mais. Talvez estejam falando de se separar desse tipo de relacionamento e que tem que reescrever esses vínculos, gerando assim um vínculo com outra versão que os atenda atualmente. Apontamos a procura do espaço para o vínculo e também para os sujeitos que compõem esse vínculo, tanto juntos como separados. Teríamos que estabelecer uma diferenciação entre a separação do casal e o estabelecimento de espaços individuais e próprios para cada um dos membros do casal. Seria importante também pensar dentro dos vínculos o lugar do outro como outro diferente, com lugar para a alteridade, para o ajeno, que é uma palavra em espanhol que não tem tradução textual em português, e não como relação de objeto interno no espaço intrapsíquico. Ao pensar nos vínculos, falamos de dois ou mais sujeitos em presença, com um entre que os une. Na relação de objeto, o outro é uma projeção ou introjeção intrapsíquica, além e aquém do sujeito real como o outro. Vou trazer um caso clínico. Ana dizia que quando pensava em João, começava a ter vontade de estar com ele. Mas quando se viam em casa, só tinha vontade de se separar, já que não suportava sua presença. Vemos que quando Ana pensava em João como objeto interno, sentia vontade de se aproximar, mas a mesma situação não acontecia quando ele se apresentava como outro diferente dela. Vemos aqui como o excesso de presença anula o desejo. Precisa-se de uma distância que ajude a que o desejo surja no relacionamento. Na quarentena, o que se rompe é a lógica amorosa, que generalmente alterna entre presença e ausência, gerando nesses tempos só a presença com seus excessos. Os espaços corporais não equivalem aos espaços psíquicos, pelo que os casais se veem na necessidade de tomar distância um do outro. Pensemos agora em um conceito trazido da filosofia que possa nos ajudar a pensar a separação dos casais. É o termo acontecimento. Acontecimento é um termo de Badiou que nós tomamos para pensar na psicanálise das configurações vinculares. É uma situação, acontecimento aponta a uma situação nova que advém e que seu efeito só é reconhecido a precu, significa depois. As marcas vinculares se modificam e cobram sentido só a posteriori. Trata-se de uma cena compartilhada com outros, em um acontecer conjunto, que cobra significado somente depois do vivido. A inclusão do conceito de acontecimento abre as situações de novidade que não podiam ser antecipadas nem pensadas anteriormente, por se tratar de momentos radicalmente novos. A estrutura anterior não comporta a novidade que irá modificá-la perentoriamente. Agora, nós nos perguntamos, e esse conceito de acontecimento serve para pensar que se modifica na análise vincular. Porque quando pensamos na análise individual, pensamos na junção do afeto com a representação. Agora, na análise vincular, outras são as modificações que procuramos e que têm a ver com o conceito de acontecimento. O conceito de acontecimento permite dar espaço ao novo que se gera nos vínculos, já que eles se apresentam sempre com a possibilidade de ser reescritos. Descrevemos o processo contínuo de modificação dos vínculos, considerando o fazer vincular que os sujeitos constituem. Aquilo vivido no aqui e no agora cobra sentido só mais tarde e gera assim novidade no vínculo. Porém, pensamos que a pandemia é um acontecimento social e mundial do qual só poderemos pensar e teorizar depois do acontecido. E os efeitos da quarentena nos casais também deixarão marcas fortes na história desses vínculos. Porém, começamos a pensar agora, mas muito vai ser repensado depois pelo efeito do acontecimento que a pandemia implica.
Mas gostaria de ressaltar que não todos os casais têm sofrido na quarentena. Alguns acharam uma forma de estar juntos que anteriormente não tinham conseguido. O mundo contemporâneo exigia muitas atividades simultâneas, que por vezes impediam as pessoas de se relacionar. E agora, tendo as 24 horas de convivência, alguns casais têm se fortalecido e enriquecido os vínculos entre eles. Porém, podemos pensar também na pandemia como um benefício, também para se conhecer e estabelecer uma convivência a longo prazo. Para pensar nos casais, sabemos que cada sujeito aporta ao vínculo sua história pessoal com suas marcas intrapsíquicas, seus registros vinculares e sociais, mas também temos que considerar aquilo que se gera nesse vínculo mesmo, como um registro novo de aquela química que produzem os relacionamentos no presente e que irão construindo ao longo do tempo. Por isso pensamos que um fazer com outro, já que todo vínculo implica um fazer de dois dentro do relacionamento mesmo. Gostaria de trazer as palavras de um filósofo coreano que chama Byung-Chul, que ele diz: o amor pressupõe sempre uma alteridade, mas não só a alteridade do outro, também a alteridade de si mesmo. O amor torna possível tornar-se a criar um mundo na perspectiva do outro e abandonar o costumado. É um acontecimento que faz com que comece alguma coisa totalmente outra. O filósofo inclui na experiência com o outro a possibilidade de sair da repetição ou de permanecer nela. Vemos a importância da entrada ao acaso dentro do relacionamento para gerar o espaço do acontecimento que permite modificações e assim ampliar o espectro do vínculo. Jeanine Pouget fala do efeito de presença que o outro gera. O efeito de presença do outro no vínculo nos defronta com a falta de representação, pelo que o acontecimento irrompe no tecido vincular como apresentação não inscrita com efeito de novidade. Trata-se de situações não vividas anteriormente e que precisam ser incluídas na urdidura das representações vinculares, modificando-las. Pensamos a pandemia como um acontecimento, já que ninguém viveu essa situação anteriormente e nos toma de surpresa. Mas também pensamos a separação dos casais por causa do gerado na pandemia como um acontecimento, já que a situação de confinamento gerou e deixou à luz aquilo que antigamente ficava oculto pelas viagens a trabalho, o trânsito por diferentes espaços geográficos e o distanciamento da antiga vida contemporânea. A alteridade e o estranho do outro surpreendem na quarentena, criando um acontecimento vincular que rompe com a estrutura anterior para convocar os sujeitos a criar uma outra forma de se relacionar. Parece que na pandemia se exige do casal mais do que o mesmo alcança a providenciar, como um espaço vincular requerido nesses momentos de forma excessiva. Os casais se defrontam com a necessidade de desenvolver um trabalho vincular com espaço para alteridade e estabelecer distância necessária para a sobrevivência psíquica de cada componente do casal. Teríamos que diferenciar na separação matrimonial quando se trata de um acting out e quando implica um ato que rompe a estrutura vincular, sendo diferentes. Quando a elaboração psíquica fica impedida, sem possibilidades de elaboração, o acting out surge como uma das saídas. O intento de separação do casal continua se repetindo, marcado pela compulsão à repetição. É o caso daqueles casais que, ao não conseguirem se separar, vivem constantemente em situações de litígio. Por outro lado, o divórcio é um ato vincular. Implica uma ruptura de uma estrutura vincular e, nesses momentos, reaparece tudo aquilo que fez esses sujeitos se escolherem e terão que elaborar um processo que os permita ir se desinvestindo lividamente de forma gradual. A separação também implica a saída de um lugar social no qual os sujeitos do casal se veem inseridos,
já que são esposa de e esposo de, e passam a ter outro lugar na estrutura social. Os sujeitos se enfrentam a uma mudança até de nome. Na separação do casal, os sujeitos se deparam com uma dissolução da estrutura vincular que também inclui o esquema corporal do casal. Ao longo do tempo, os sujeitos constituem internamente um corpo de casal que irá se desmanchando frente à separação matrimonial, já que implica também a separação corporal. Vou trazer um caso clínico. Alicia tinha recentemente se separado do marido e foi ao shopping com o carro, deixando-o no valet parking. Ao sair do shopping, pede seu carro e o manobrista o traz. No momento, Alicia abre a porta do acompanhante e senta-se nesse lugar. Situação que depois reverteu. Isso teve grande impacto nela, já que teve que perceber que sua imagem corporal de casal tinha sido modificada pela separação e que ela tinha incorporado o carro como um espaço do casal que teria que reconstruir mentalmente para dar conta de um novo esquema corporal para si própria. Gostaria de terminar com as palavras do poeta Júlio Cortázar no livro O Jogo da Amarelinha. É um diálogo, vou tentar transmitir esse diálogo. Fazíamos amor como dois músicos que se juntam para tocar sonatas. Precioso o que você diz. Era assim mesmo. O piano ia por um lado e o violino ia pelo outro. E disso saía a sonata. Mas, veja, no fundo não nos encontrávamos. Eu percebi imediatamente, Horácio, mas as sonatas eram tão bonitas. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todas e a todos aqui. Já fui apresentada e, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite na pessoa de doutora Lisete, que nós estivemos juntas, na verdade, através de um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu faço parte. De logo eu quero fazer uma correção aí no meu currículo. Eu sou presidente do Instituto em Pernambuco. Existe uma presidência nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, que não sou eu. Bom, eu vou me aproveitar muito, né, dessas falas brilhantes anteriores e vou pedir licença a todos vocês para ter um pouco mais de informalidade, né, porque irei trazer alguns dados e o olhar, né, de um agente jurídico. Eu vou me intitular aqui como um agente jurídico, né? Eu sou advogada, mas não sou a única agente jurídica que atua nos conflitos familiares e todos nós sabemos disso. E dentro desse conjunto de agentes jurídicos, os olhares também são diferenciados, né? Porque um advogado é sempre parcial, um juiz terá que ser sempre neutro para a solução dos conflitos. Mas o que é importante aqui desse diálogo é exatamente essa interdisciplinariedade, né? Porque nós que somos agentes jurídicos e familiaristas, nos achamos um pouco diferenciados, um pouco mais humanistas do que os demais agentes jurídicos que trabalham com outras áreas, né? Então, nós, em direito de família, já fazemos um pouco uma interface entre direito e psicanálise para algumas áreas, né? E tudo o que minhas amigas aqui falaram antes, né, foi muito importante para que eu possa trazer para vocês o nosso olhar. O direito, ele tem a fala naturalmente dura, né? É a fala da lei, é a fala do limite, é a fala de delimitação de condutas, não é? Porque nós não enxergamos, não é? E nem procuramos curar o subjetivo, não é? Ou procuramos levar as pessoas a compreenderem o seu subjetivo. Nós enxergamos as condutas. E essas condutas, quando nos chegam, já chegam após, talvez, um grau de insuportabilidade subjetiva
né, que pode ser um grau ultrapassado de todas as nuances trazidas aqui por Lisete também, e principalmente nesse contexto pandêmico, né? Eu gosto muito de falar, né, sobre esse contexto pandêmico, ressaltando também que ele só veio a agravar algo que nós já enxergávamos, né? E de logo, se alguém não leu ainda, eu já indico uma leitura muitíssimo especial do sociólogo Boaventura de Souza Santos, que traz uma reflexão sobre a cruel pedagogia do vírus. E ele simplesmente enxerga, não é agora a pandemia, ou nós enxergamos na pandemia, talvez os demais vírus pré-existentes, que a Gislaine também trouxe aqui para nós, né? E esses vírus pré-existentes, eles foram extremamente agravados durante a pandemia, também para nós, que somos agentes jurídicos. E falando da Gislaine, eu também vou me aproveitar de uma fala dela, da modificação, né, do modelo familiar e do padrão familiar, também para o direito, né? Nós tivemos uma abertura muito grande para esses modelos familiares. Ela chega a nominar alguns desses modelos familiares, né? E são modelos familiares que a Gislaine traz aqui, que são enxergados no que nós, que somos juristas e trabalhamos nesse mundo jurídico meio fictício, né? Nós chamamos de modelos que estão muito no mundo dos fatos. Mas quando a lei vai incidir para proteger esses modelos, sempre protege de forma excludente, né? Sempre controla efetivamente a transformação desses modelos. Então, quando a Gislaine falou aí de trisal, por exemplo, né, como uma forma de constituição de família na contemporaneidade, eu só queria noticiar para vocês que no final do ano de 2020, isso foi absolutamente proibido pelo Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal, diante de tantas discussões de relações entre mais de duas pessoas, simplesmente disse: só protegeremos os padrões monogâmicos, né? Então, o direito ele tem essa voz dura, né? E essa forma de limitar muitas vezes os nossos desejos, né? Então, a gente enxerga, vamos dizer assim, a família como a prisão que liberta, algo absolutamente necessário para uma coexistência, já que o direito ela é uma ciência social aplicada. Então, ele, embora se preocupe com a existência, a preocupação maior dele é com a coexistência. E essa coexistência sempre exige essa limitação. E eu vou tentar aqui, a partir dessa reflexão de Boaventura Santos, dizer para vocês que esses conflitos familiares chegam para nós a depender da classe social, né? Ele chega de formas diferentes. Nós aqui talvez tenhamos tocado em várias inquietações subjetivas que estão em determinada classe social, mas que não estão em outra classe social. Isso é como nos chega, né, para o judiciário, né? Então, as reflexões subjetivas, elas estão sendo pouco feitas na classe média alta, e na classe baixa não existe, porque existem outras necessidades mais prementes, né, que estão sendo elaboradas, né? E por isso há uma despreocupação, né, também com esse nível de subjetividade. E eu vou tentar aqui situar minha fala, pelo menos em 3 partes, para que a gente também não tome muito tempo e que nós possamos aqui debater. E a primeira delas é situar um pouco a legislação de família, né? Nós temos um Código Civil hoje, em matéria de livro de família, que regula uma família dos anos 70. O nosso Código Civil hoje vigente, ele é produto de um projeto de lei que foi elaborado em 1975. Então, tudo o que permite o jurista adaptar essa letra às novas realidades é a Constituição Federal, com a sua
abertura e com a sua proposta de Estado democrático de direito e inclusivo. Né? Então, é a interpretação, né, que promove essa proteção. Né? E as principais mudanças e conflitos familiares durante a pandemia, alguns deles já tocados aqui pela Gislaine, né, ficaram muito visíveis para todos, não só para os agentes jurídicos, né, que receberam esses conflitos, como para todos, né? Até porque os meios de comunicação também se intensificaram. E, nesse sentido, todos puderam perceber, né, mais e mais a diferença ou a desigualdade material de gênero nesse país e no mundo. Né? Isso foi agravado, extremamente agravado, e isso foi refletido na violência doméstica e nos feminicídios, né? Geralmente praticados exatamente por aquelas pessoas que deveriam deter a confiança dentro do lar conjugal, né? Ex-maridos, ex-companheiros, na maioria deles inconformados com a quebra, né? Ou com a vontade e o desejo anunciado de não querer permanecer na relação por parte da mulher. Né? Então, isso aumentou e muito, e isso se tornou mais visível, né? Aquele vírus pré-existente que a gente falou. Para vocês terem uma ideia, o resultado trazido pela pandemia gerou um estudo pelo Fórum Econômico Mundial, né, ele concluiu, né, e calculou que o tempo necessário que nós mulheres tínhamos para alcançar a paridade passou de 99,5 para 135,6 anos nos últimos 12 meses. Então, nós tínhamos uma meta para atingir uma paridade, uma igualdade material, e essa meta ela foi retardada exatamente em razão desse contexto pandêmico. Isso é importante porque isso vai refletir também nos nossos conflitos familiares. A violência, portanto, foi uma das principais causas, mas não apenas a violência, né? Outras condutas que já pré-existiam, também praticadas, se intensificaram. E, segundo alguns, o aumento de divórcio também, né, teria decorrido desse contexto pandêmico, seja pelas causas trazidas aqui por Lisete, né, sejam por outras causas que também vieram à tona, como a traição, a crise econômica, os problemas com relação aos filhos, né, as questões patrimoniais. Todos esses momentos vieram de forma mais enfática agora à tona. Mas eu tenho que dizer para vocês que desde 2007 nós temos sofrido um aumento de divórcio. Né? Esse aumento de divórcio, para nós, vem desde 2007, porque em 2007 nós tivemos uma lei facilitadora do procedimento. As pessoas passaram a poder se divorciar nos cartórios, através de uma escritura pública, de forma mais autônoma, sem a intervenção do judiciário. Né? É claro que com alguns requisitos, mas isso significou uma desburocratização e uma facilitação, né, do procedimento. Então, nós temos uma linha crescente do número de divórcios e que também se intensificou agora, nesse contexto pandêmico, e principalmente também porque houve ainda mais uma desburocratização. Então, aquela insuportabilidade gerada pelo isolamento, né, juntamente com a possibilidade de eu poder me divorciar através, virtualmente, né, através de um procedimento ou de uma plataforma, tudo isso também veio a acelerar, né, e a atender um pouco o que a gente enxerga dentro dessa insuportabilidade. Né? Então, hoje nós temos plataformas, né, onde nós podemos nos casar virtualmente. Acabou-se o casamento por procuração, ninguém precisa mais casar por procuração, porque qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode se casar à distância, né, virtualmente, e também pode sim se divorciar virtualmente. Né? E
todos os processos judiciais hoje são eletrônicos. Então, audiências, ouvida de testemunhas, tudo ocorre através das telas. Então, imagine vocês o que é tratar, já com essa dureza, de um conflito familiar através das telas, né? E dentro de uma sala de audiência. E para falar mais do que o divórcio, e aqui eu teria alguns dados do crescimento desse divórcio, só para que vocês saibam, né, para atualizar também. No segundo semestre de 2020, né, houve um registro do maior número de divórcios nos cartórios. Foram de 43,8 mil processos contabilizados, né, e houve um crescimento de 15% em relação ao período de 2019. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, a alta de número de divórcios foi constatada em 22 estados aqui do Brasil, né? E aponta quase 20% das separações no Brasil são feitas por meio de cartórios, né? Então, essa desburocratização realmente foi facilitadora. O IBGE também traz, né, esses dados até 2020. Essa crise, que, como Gislaine falou, não é apenas sanitária, né, mas também é uma crise ética pela qual todos nós passamos e que nos leva a enxergar também todo esse negacionismo, né? Chegou também para a família no conflito judicial, tá? Então, os conflitos mais percebidos também durante a pandemia não foram muitos com relação ao casal entre si, né? Mas também envolvendo filhos, né? Então, os ex-casais que já estavam divorciados, eles retornaram ao judiciário para voltar a regulamentar a convivência com seus filhos, porque o período de isolamento estaria atrapalhando efetivamente o período de convivência que foi avançado judicialmente, né? Então, isso se tornou também público, né, para todos, a ideia, né, de que mexer na convivência estabelecida judicialmente foi necessário em algumas circunstâncias para proteger um bem jurídico maior, que seria a própria vida, e evitar também o contágio pelo coronavírus, né? E, além disso, nós não tivemos apenas divórcio, nós tivemos uma esfera interessante extrajudicial, e que acho que Lisete falou um pouco aí também, né? Namorados que estavam distanciados pelas suas casas, para não ficarem distanciados no isolamento e pensando que esse isolamento iria durar menos do que está durando, né, passaram a conviver. Mas não com a intenção de constituir família, não com uma intenção de conjugalidade. Porque quando a gente fala de conjugalidade, a gente fala de responsabilidades. Então, esses namorados, eles queriam permanecer juntos, mas com medo que a lei, ali adiante, os pegasse, né? Porque a lei prevê, né, que um convívio contínuo e duradouro, ele pode se constituir uma entidade familiar com responsabilidades. E passaram a nos procurar para fazer contratos de namoro. Então, o período em que eu mais elaborei contratos de namoro foi esse período agora de 2020, início de 2021, no sentido de deixar claro entre eles e para qualquer que seja, para quem quer que seja, inclusive para o Estado, que eles ali estavam apenas passando um tempo, né? Ou um tempo do isolamento, né? E que, portanto, não gostariam de serem considerados um casal juridicamente falando, né? E eu gosto de trazer um pouco essa questão do negacionismo, e eu vou pontuar aqui alguns dos problemas. Não é um caso clínico, né, como a Lisete traz e traz tão bem, mas alguns problemas que nos chegaram nessa pandemia e que talvez estejam até na casa de vocês também, né? Mas, dentre eles, o que fazer, por exemplo, se um pai divorciado decide negar o risco inerente à pandemia e circular livremente com os filhos sem adotar qualquer medida de proteção? Esse foi um conflito, né? Eu não falo pais, eu não falo só pais, pais ou mãe, pai ou mãe, né?
Então, como isso se introjetou na família? O que dizer, em outro exemplo, da situação de uma mãe, de um pai ou de ambos que submetem seus filhos ao chamado tratamento precoce, com o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina ou ivermectina, que não tem eficácia comprovada contra o Covid-19. E quando há discordância entre eles com relação a esse tratamento precoce, né? Como se deve agir, em último exemplo, diante de pais que se recusam a receber vacina, aumentando o risco a que está exposta a saúde de seus filhos, ou ainda, se recusam a levar à vacinação filhos que integram um grupo de risco. Voltar ou não voltar para a escola? Também foi um dilema, né? Então, muitos desses conflitos, eles podem ser resolvidos hoje também através de mediação e nos escritórios, né? Então, pelo menos da linha que eu atuo enquanto familiarista, nós somos adeptos, né, a sempre uma tentativa de conciliação, né? O conflito realmente é absolutamente oneroso do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional para todos, a não ser que ele seja também absolutamente inevitável, né? Então, onde não há uma ponta de diálogo, a justiça terá realmente que decidir, tá? Além disso, nós tivemos alguns conflitos econômicos fortes. Então, quem devia alimentos, por exemplo, e todos sabem o que é uma pensão alimentícia, né? E que já detinha alguma má-fé de não pagar, se valeu do argumento também da pandemia e da crise econômica para suspender o pagamento, ou deixar de pagar algum tempo, ou diminuir a pensão alimentícia, quando as despesas se mantiveram, né? E é claro que, como a gente tem um país onde, estatisticamente, a guarda é muito mais da mãe ainda do que do pai, a pessoa mais onerada terminou sendo, mais uma vez, também a mulher nisso, né? É claro que eu não estou falando, pessoal, de forma geral, que todos os devedores de alimentos eles têm má-fé. Mas foi isso que chegou ao Judiciário. E o Conselho Nacional de Justiça retirou da mão do credor de alimentos a punição mais eficaz. Infelizmente, a prisão civil. O Conselho Nacional de Justiça entende que o devedor de alimentos ele é um prisioneiro diferenciado, né, ou seria um prisioneiro diferenciado de outros que praticaram crimes. Eu, particularmente, sou contra a pena restritiva de liberdade, mas, no nosso país, infelizmente, isso é o que é mais eficaz em face de devedores realmente de má-fé, e ele suspendeu essa prisão para transformar essa prisão em prisão domiciliar, né? Isso tudo para evitar um contágio, e isso também trouxe uma crise econômica para os credores de alimentos. E para deixar também alguma coisa para que nós possamos discutir, o que falar da alienação parental, né? Que talvez seja um instituto que nós possamos discutir de forma mais interdisciplinar, né? Porque nós temos uma lei de condutas de alienação parental que não se baseia em qualquer teoria médica, certo? Como a que foi criada por Richard Garden lá atrás com essa denominação. A nossa lei se baseia em uma conduta. E hoje se discute a sua revogação ou não aí. E essa discussão ela está sendo pautada por duas forças, né, que deveriam conflitar: o movimento feminista e o movimento de ultradireita, né? Ambas querendo revogar a lei de alienação parental. E, portanto, para que a gente também possa abrir aqui o debate, eram essas as informações que eu gostaria de trazer, né? A minha forma de exposição, obviamente, uma forma um pouco mais diferenciada. É a primeira vez que eu venho aqui no Centro de Estudos Psicanalíticos, então peço desculpas pela informalidade e por todos os dados aqui que eu trouxe para que nós possamos discutir.
Concluindo, pessoal, que ao final de todos os conflitos que nós detectamos na realidade, nós, agentes jurídicos, os mais prejudicados foram aqueles já taxados com certa vulnerabilidade. Para nós de direito, quem são essas pessoas? Criança e adolescente, mulher, idoso, pessoa com deficiente e comunidade LGBT. Todas essas pessoas, né, ou esses grupos que se encontram num país pautado por uma desigualdade abismal, elas são consideradas vulneráveis e têm estatutos próprios de proteção para elas. Elas foi que mais sofreram nesse agravamento para nós. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom, nós podemos abrir para perguntas, então? Bom, pessoal, quem tiver interesse em fazer pergunta, pode sinalizar para a gente através do ícone de mão levantada, fica ali no rodapé da página do Zoom, tá? Na guia de reações. Você clicando ali na guia de reações, vão aparecer algumas opções. Dentro dessas opções tem a opção de mão levantada. Isso vai sinalizar aqui para a gente, tá? Literalmente é uma mão levantada, e vai gerar uma sequência. Tá bem? Então, quem quiser pode ficar à vontade. Eu vou abrir o microfone do Walter Matheus para fazer a pergunta. Walter, é só clicar no ícone do microfone, fica no canto inferior esquerdo da tela. Tá. Obrigado pelas explicações, que vocês trouxeram, né? Queria fazer uma pergunta, assim, vocês colocaram, assim, a questão dos casais que se separam, né? Mas e os casais que insistem em não se separar, né? Mesmo diante de agressões, de violências, o tempo todo em litígio, né? Disputas de poder, etc., né? Um casamento que traz, assim, uma situação desprazerosa para ambos, né? De sofrimento, que traz sofrimento psíquico para ambos, né? E esses casais insistem em ficar juntos, né? Minha pergunta é possível pensar numa pulsão de morte compartilhada, né? Onde há casais que se encontram e exercem, né? E, assim, se apropriam do casamento, talvez, né? Para, né, se aproximar da pulsão de morte ou, de alguma forma, vivenciar isso no casamento, né? Por que casais onde o casamento é tão desprazeroso continuam juntos, né? Essa é uma pergunta que eu faria. Acho que para a Lisete. Não, vamos escutar mais perguntas, não? Perguntas, é verdade. A combinação... Doutora, até o momento nós só tivemos essa pergunta. Aí Raquel... tem outra pessoa, José Venâncio, quer falar. Raquel também. Eu vou liberar o microfone da Raquel, tá, para fazer a pergunta. José, ali no rodapé da página do Zoom tem um ícone de reações. Você clicando ali, vão aparecer algumas opções. Dentro dessas opções tem o ícone de mão levantada, onde você pode sinalizar para fazer a pergunta. Eu vou liberar o microfone da Raquel para fazer a pergunta e após isso eu libero o seu microfone. Oi, me escutam? Na verdade, não é uma pergunta exatamente, mas eu não sou da área do direito, eu fiquei muito curiosa pelo que a Maria Rita trouxe sobre os contratos de namoro, né, desses casais que não querem ser reconhecidos legalmente como casais, e eu nem sabia que isso existia, enfim, me despertou uma curiosidade aqui. E eu queria ouvir um pouco da opinião da Gislaine e da Lisete, né? Como que isso
ressoou em vocês? O que é esse casal que não quer ser reconhecido como casal, né? Enfim, eu achei interessante, queria mais escutar mesmo a opinião de vocês sobre esse tipo de contrato. Obrigada. Abrir agora o microfone do José Venâncio. Pronto, José. Perfeito, obrigado. Primeiramente, parabéns aí às três, foi uma apresentação excelente, muito interessante a interdisciplinaridade, trazer uma pessoa do direito para conversar com a gente. E aí eu fiquei curioso, não sei se a Maria Rita vai ter essa informação de algum estudo comparado, se existe em outros países um arcabouço, aí um guarda-chuva do direito que protege tipos de casais aí que não monogâmico. Se existe algum país que você conhece que tem essa estrutura, né? Porque a gente está vivendo uma modernidade líquida, né? Que nem falaram, então acho que o direito ele demora talvez um pouco mais, né? Para abraçar essas outras formas que não a tradicional. Mas eu acho que é uma tendência enfim, que a gente está respeitando mais a individualidade, a liberdade de cada um e que isso deve vir para ficar. E estou curioso para saber se tem algum país que já está na frente nesse sentido. Era isso minha pergunta. Obrigado. Bom, nós podemos abrir mais uma. Desculpa, a Raquel, ela já fez a pergunta? Ah, sim. Então, o próximo participante é o Alexandre. Alexandre, seu microfone está liberado. Boa noite a todos. Primeiro, foi excelente. Eu sou um fã da Lisete. Sempre que ela está presente, eu tento participar, então eu sou até suspeito. A minha pergunta, na verdade, seria para a Maria Rita. Eu também vim do direito, antes da psicanálise, né? E eu lembro que já havia alguns estudos que falavam que depois das redes sociais houve um aumento em diversas questões que potencializaram os divórcios. A minha pergunta em cima desse dado de 2007 foi só a mudança da lei ou, de repente, esse boom que teve de separações e de divórcios já era decorrente de muitas uniões que estavam desfeitas e só não eram regularizadas? Só para a gente entender se é um fenômeno que está realmente ocorrendo neste momento socialmente ou se é apenas um resultado já de coisas passadas e que tende que agora voltar para um patamar mais regular, talvez. Essa seria a minha pergunta. Obrigado a todos. Bom, eu poderia falar. Vai, Gislaine. Tá, eu gostaria de falar alguma coisa mais com relação ao Walter. Doutora, pronto. Agora a gente está ouvindo a senhora. Mas com relação à pergunta do Walter, que é um mistério, né? Por que casais que sofrem juntos se mantêm juntos, né? Que são vínculos patológicos realmente de codependência ou de sadomasoquismo, ou como você falou também, de um pacto autodestrutivo, né? Em que as pessoas se mantêm juntos para se destruírem ao invés de construção. E são vínculos muito difíceis de serem desfeitos, porque há um self conjugal montado em projeções e introjeções maciças, mútuas, né? Que fazem com que aquele arranjo fique estabelecido. Sem falar no gozo que é possível se tirar de uma relação doentia também, né? Não tem o prazer, mas tem o gozo. E é um dos maiores, penso que é um dos maiores desafios na terapia de casal, você tentar desmontar um self conjugal ou um pacto que foi feito de morte ou de sofrimento entre casais que vivem em litígio, mas não podem se separar, né? Eu acho que é uma questão realmente complicada. Sim. Tem alguma ordem, Lisete, você quer ou eu posso falar? Vai. Sobre a pergunta de Walter também, o que a gente identifica também, e muitas vezes há casais que não chegam e retornam para as suas casas,
E esse é um momento em que a gente percebe também, não é, a crise familiar que está instaurada, mas eles não concretizam e não formalizam essa separação. Uma das principais causas que nós detectamos é o patrimônio, onde existe muito patrimônio e muita coisa a ser dividida, né? É algo que se considera a perder mais do que a própria existência. Né? Então, isso aí talvez advenha de uma cultura neoliberal, realmente, algo mais amplo, né? Que nos impulsiona a valorizar muito mais o patrimônio do que a nossa própria existência. Então, esse é o meu olhar. Querem que responda alguma coisa? Eu não sei se eu respondo logo as outras que dirigiram para mim ou não. Sim, sim, pode. Sim. Pronto. Então, Raquel falou de contrato de namoro. Raquel, só para esclarecer, esse contrato ele tem validade duvidosa, tá? Só para esclarecer. Mas é um contrato que tem um efeito psicológico danado. Porque gera, né, nos contratantes uma espécie de compromisso moral, né, de que dali não vai resultar nada. E, assim, às vezes nem é o que um quer, mas quando um deles quer, o outro passa a querer também para, né, dizer, olha, não, nós não queremos compromisso agora. Isso acontece muito hoje também com namorados que vão viajar, vão fazer intercâmbio fora, alugam um apartamento por medida econômica e vão estudar tudo. Então, esses contratos, eles não significam dizer que no momento em que um deles quiser contestar, né, ele não será desfeito. E eu acho que José Venâncio, eu não saberia assim, nominar para você agora, mas é claro que existem regimes poligâmicos, né? Diferentemente da monogamia, o regime poligâmico é extremamente rigoroso. Né? Acho que os muçulmanos adotam regimes poligâmicos em muitas sociedades, e isso só pode ocorrer efetivamente se houver a possibilidade dele sustentar tantas quantas esposas, né, tiverem. Eu não acho que isso seja uma tendência, como você falou aí. Eu acho que as sociedades ocidentais vão continuar a se organizar aí, mas eu acho que haveria algumas proteções que deveriam ser revistas, sabe? Quando eu defendo, e eu defendo, porque o IBDFAN ele é mais libertarista também, quando eu defendo famílias simultâneas ou famílias poliafetivas, eu defendo que elas sejam protegidas nas suas escolhas, mas reconheço que isso não abala crise, isso não significa crise monogâmica na sociedade. A sociedade ela é culturalmente monogâmica ainda, né? Eu acho que por muito tempo. E Alexandre, que meu colega aí de direito, né, que veio do direito, fala um pouco do crescimento do divórcio, né, se a minha percepção seria da lei. Eu acho que não, Alexandre, eu acho que vem de outros resultados também. Porém, visualmente, com a desburocratização, houve realmente uma abertura, né, de uma represa, certo? Que as pessoas passaram a utilizar, porque judicialmente também o caminho é muito tortuoso e você deve saber disso. Né? Então, você poder hoje se divorciar como se casou, simplesmente indo no cartório, né? É inacreditável como é que hoje você pode, né, se divorciar no cartório como não poderia se casar. Então, eu acho que a pandemia nisso até facilitou, porque vem aí o casamento por escritura pública. Vem aí, já está no projeto de lei, o casamento, né, pelo acordo de vontades, que é um contrato. Deixa de ser instituição. Né? Aquela ideia do Estado, vocês são marido e mulher, ou através do juiz, ou através do ministro religioso. Né? Isso é uma coisa institucional e que vem se superando para o contrato. Não sei se eu respondi, pessoal.
Bom, eu acho que é minha vez. Vou tentar, mas é um debate, vamos abrindo, não? Eu apontei algumas coisas e comecei pensando nesses casais que se perpetuam no maltrato. Eu acho que muitas vezes, e já a psicanálise fala, estamos falando como de uma troca, na verdade. Aquilo que era o positivo do prazer que faz dois sujeitos se escolherem, por momentos se troca em aquilo que a Gislaine falou, que tem a ver com o gozo do maltrato de um para o outro. Eu tenho atendido casais que não conseguem sair e que o tipo de vínculo que vão estabelecendo é o vínculo do maltrato que leva a momentos de violência física. E que isso parece estar instaurado como um tipo de relacionamento. E o maltrato fica no lugar da comunicação porque tem a ver com uma anulação do outro. O outro não é um outro, tem que sempre se adaptar a meus desejos. E tenho visto casais que se separam e ainda no processo de divórcio continuam por muito tempo na mesma briga que tinham quando moravam juntos. E coisa muito difícil de desfazer. E era o que falava Maria Rita. Muitas vezes os advogados propõem a mediação, mas depois de tanto tempo de terapia, de tanto tempo de ser trabalhado, não acredito que a mediação seja possível. E por isso eu trouxe também essa diferença entre a separação como acting out, como uma forma de operar de acordo aos impulsos e sair disso, a separação como um ato vincular e como esse conceito de acontecimento como uma possibilidade que também está dentro dos casais, não? Gostei porque vocês vão perguntando como se a gente soubesse isso que a Maria Rita trouxe hoje, na verdade é absolutamente novo para mim também, e me fez pensar que lugar tem esse casal não reconhecido que precisa ser reconhecido como namoro. E fiquei pensando um pouco na linha do que a Gislaine trouxe, do amor líquido, de aqueles vínculos não comprometidos, de aquela facilidade que Maria Rita está trazendo, que o divórcio fica facilitado, mas eu acho que também nos vínculos esse divórcio aparece facilitado naquela coisa de usa e tire. Não serve, vou, troco. Mas sem que as pessoas percebam que nós levamos uma mochila que tem a ver com todas nossas dores e com nossa forma de nos relacionar, que fica conosco sempre. Na mala, levamos sempre tudo aquilo que às vezes queremos fugir. E então, eu acho que essa forma do direito talvez responde a isso, a vínculos semiformais, ou que possam ter como uma finalização no tempo, ou a possibilidade de ser revistos também, não? E eu acho que no direito acontece o mesmo que a psicanálise. As teorias vêm depois das práticas. Então, as práticas vêm primeiro, bater em nossas portas e nos fazem pensar o que fazer com isso, não? E nesse sentido. E ao respeito do regime poligâmico, eu fiquei pensando, não lembro o nome, mas tem um filme que está na Netflix que fala de uma família que vem de Senegal, onde eles têm um regime poligâmico, a morar na França. Então, primeiro vem a mãe com a filha e o filho, e depois o pai avisa que vai chegar na França com a nova esposa. E então a dor que isso implica para a adolescente que está na transição entre o regime poligâmico de Senegal e tentando se adaptar ao regime francês, tendo amigas que fazem coisas totalmente diferentes e que podem pensar a sexualidade de um outro jeito. Então, implica uma modificação cultural muito grande, não? Que tem que ser pensada e com muito respeito, porque tem que respeitar as diferentes culturas e como eles pensam nos casamentos. E depois pensei, não sei se vou contestar todo, mas fiquei pensando no que Maria Rita falava das traições. Eu acho que um dos grandes problemas que teve a pandemia foi a dificuldade para as traições.
e que muitas vezes isso ficava, tinham piadas feitas também, que aqueles que podiam transar eram os que estavam casados, que aqueles que estavam na procura ficava mais difícil, mas não sei. E estava pensando também que muitos jovens, por exemplo, que ainda moravam com os pais, foram alugar Airbnb ou lugares para poder começar a continuar a vida social mais longe dos pais, para não levar o vírus, como uma forma de cuidado. Não sei, são algumas respostas que eu fui pensando. Se ficaram outras coisas no caminho, podem perguntar, que vamos tentar. Bom, podemos abrir para mais perguntas? Eu vou abrir agora o microfone da Lia Pérez. Olá, boa noite. Minha pergunta é para Maria Rita. Se eu estiver fugindo muito do tema da psicanálise, não precisa responder, mas eu vou correr o risco de perguntar pela minha curiosidade. Se já tem jurisprudência em relação aos exemplos que você deu da vacina, de pais que discordam em relação à vacina, a medicação para evitar, né, o Covid. Eu fiquei muito curiosa. Eu sei que é recente, mas eu gostaria de saber se dá para saber mais ou menos como o tribunal tem entendido nesses casos. Por favor, muito obrigada. Vai ter mais alguma, Eduardo? Eu vou abrir agora o microfone da Vanessa. Boa noite. Queria fazer uma consideração, né, primeiro para Gislaine e Lisete, com relação a essa questão do excesso, né, de convivência, tal. Como mecanismos que a gente poderia pensar em afastamentos, assim, para realmente manter a individualidade, né, sem tratar mal o próximo, né, sem que o próximo entenda, porque é difícil, né, você falar, agora eu quero ficar aqui sozinha, agora eu quero ver minha série sozinha, enfim, essas questões, né, eu acho que isso um convívio é mais fácil falar, estou saindo para trabalhar, do que eu estou trabalhando, quero trabalhar aqui sozinho no escritório, não quero ouvir, né, você falando ao mesmo tempo, essas questões, assim, né, do cotidiano. E para Maria Rita, eu queria entender um pouquinho dessa questão da alienação parental, né, porque, assim, eu também sou do direito, e agora também estou na psicanálise, estou nos dois, né? Agora estou trabalhando com os dois. A princípio, assim, eu penso que a alienação parental, no momento de pandemia, talvez tenha ficado um pouco mais leve, não sei, eu imagino que talvez, não sei, é uma impressão, talvez, assim, a pessoa... As mulheres têm, assim, entendido a necessidade dos homens aí, de uma necessidade maior desse cuidado com as crianças, né? Porque como a gente tem menos terceirização, né? Então, menos escolas, menos funcionários, isso, claro, estou considerando mais a situação da classe média, né? Que a gente entendo, né? Que você, Maria Rita, falou, outras classes... Mas, assim, considerando mais a classe média, talvez, assim, eu acho que abrir um espaço mais para os pais, não sei, é a minha impressão, né? Então, são essas minhas considerações. Eu vou abrir agora o microfone da Neliane. Oi, boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. A minha pergunta é com relação à transição da maternidade da conjugalidade para a parentalidade, porque a gente viu um fenômeno dos bebês da pandemia, né? Que nasceram muitos bebês nessa época de pandemia, onde estão os dois pais dentro de casa. E o que eu tenho visto no meu consultório é justamente essa dificuldade que os pais, em geral os pais,
tem tido de assumir esse papel efetivamente de pai, porque está ali 24 horas por dia. Então, era uma coisa que ele não convivia, não via toda a dificuldade dessa parentalidade, dos cuidados que um bebê, que um recém-nascido exige, por tanto tempo, porque ele tinha a desculpa de sair para trabalhar. Então, hoje, eu estou vendo que, assim, quando a Lisete falou assim, se separar de quê, né? A sensação que eu tenho é que ele quer se separar justamente dessa responsabilidade de ter que ter esse cuidado 24 horas com um bebê recém-nascido. E a mãe está ficando muito sozinha, muito sobrecarregada, mais ainda do que já era. Então, parece-me que os casais hoje são colegas de quarto, né? Dividem contas. Parece que esses projetos em comum e essa responsabilidade comum do projeto conjugal está ficando em segundo plano. Então, queria saber só o que vocês entendem disso. Obrigada. Eu vou abrir agora o microfone da Evelyn Carvalho. Boa noite. Eu queria perguntar, até na visão das três, né, o que vocês têm a dizer sobre quando o casal ele decidiu se separar, né, diferente da primeira pergunta ali, que eles continuam convivendo, mas que eles decidem se separar mais, especialmente por conta da crise financeira, né, eles são obrigados a continuar vivendo na mesma casa, né, como é que ficam as questões ali de convivência mais básicas nesse momento? Posso começar falando? A Evelyn perguntou agora uma questão que eu tô acompanhando um casal que se casou muito precocemente por conta da pandemia e para não ficarem separados, né, resolveram morar juntos numa outra cidade, onde ela tem um emprego e ele, como trabalha com TI, podia trabalhar já em home office já antes mesmo da pandemia. E aí ela vai trabalhar em casa também, nessa outra cidade onde eles não conhecem ninguém, e depois de alguns meses eles não percebem que não tem nada em comum e que ficou muito difícil para os dois, por essa falta de maturidade mesmo, de fazer uma parceria, né, de um ajudar o outro. Num apartamento pequeno, eles dividiram o apartamento, então eram 2 quartos e eles ficaram como se fossem roommates, eram 2 colegas, né, que saíam e entravam absolutamente, um deles me procurou, ele falava, eu tenho que falar baixo, porque ela pode escutar no quarto ao lado o que eu estou falando, o que eu não estou falando, né? Ele entregou o apartamento dele aqui em São Paulo para poder se mudar, daí não tinha para onde voltar, ficou no meio do caminho e falou, bom, então enquanto estivermos em isolamento, eu vou ficar morando aqui com ela como amigos, né? Só que esse isolamento está se estendendo há 1 ano e meio e a situação está ficando realmente muito mais difícil, né? Mas acho que são essas questões. Agora, a Vanessa estava falando, eu acho que é um fenômeno o ser humano é tão complexo, é tão complicado, que a gente pode ver tantos casos que se ajudam, né? Casais que se ajudam e que os pais realmente entram na divisão de tarefas e assumem essas crianças, mesmo os pais separados ou pais morando junto, como outros que aproveitam a situação e se afastam, né? Eu estou trabalhando, então eu não posso pegar as crianças porque eu posso contaminar as crianças, mas não é de verdade mesmo, é quase como uma desculpa para poder se afastar ou para não pagar a pensão. Então, realmente, agora, a nossa sociedade é muito narcisista, a nossa sociedade ela valoriza demais a liberdade individual e a independência individual. E isso acho que dificulta a gente fazer uma cumplicidade, porque claro que para se fazer uma parceria você tem que abrir mão de uma parte da sua liberdade, né? E como a Eliane falou, alguns jovens, algumas pessoas não conseguem abrir mão, não conseguem se sacrificar em prol ou de uma parceria ou de um bebê pequeno, de uma criança, ou de um projeto que exige, né, sacrifícios e renúncias, porque também a nossa sociedade ela preconiza excessivamente a felicidade. Cada um tem a obrigação de ser feliz e fazer os seus projetos individuais vingarem e viajar para onde quiser viajar, independente dos vínculos, das responsabilidades, dos acordos anteriores que foram feitos e tudo mais, né? Então, acho que é essa a questão.
Uma vez eu atendi um rapaz que ele foi se transformando em budista e acabou fazendo uma formação para ser monge budista, né? E um pouco antes da iniciação dele para ser monge, o tutor dele, o mestre dele, chegou e falou: mas você, antes de resolver ser monge budista, você se casou e você tem 2 filhos pequenos. Então, primeiro você cuida dessas crianças e depois você vem ser monge, né? Você não pode fazer uma escolha absolutamente individual, era um chamamento de alma, a alma dele é que levou ele, mas ele voltou e assumiu a responsabilidade de uma outra escolha que ele tinha feito antes dessa escolha, de ser monge budista, né? Acho que é um acordo entre a liberdade individual e as responsabilidades dos vínculos que você já se comprometeu, né? Mais ou menos por aí. Posso responder, Lisete? Eu acho que Lia me perguntou sobre jurisprudência, né? Dentro dos exemplos aí que eu trouxe, a gente não pode chamar de jurisprudência, né? Porque realmente, como não tem muita coisa consolidada nesse sentido, como você mesma falou, a gente tem alguns casos não relativos a tratamentos, mas relativos aos cuidados de prevenção, né, de uso de máscara, de higienização e não levar para locais públicos de aglomeração. Então, a gente tem algumas decisões, são muito casuístas e vai depender de vários fatores. Idade da criança, situação de saúde da criança, se é uma criança ou se é um adolescente, se é uma pessoa que está convivendo com um idoso, que eram pessoas consideradas de risco na família. Então, as decisões são extremamente casuísticas por conta das especificidades mesmo da família. Vanessa fala sobre alienação parental. Alienação parental, para mim, é um tema que mereceria uma outra noite de debate, sabe, Vanessa? Mas a sua pergunta quanto à menor intensificação da alienação parental na pandemia em razão do isolamento. Não é isso que nós enxergamos. O que a gente enxergou foi um certo prejuízo processual no andamento do processo por conta das perícias psicossociais, que são absolutamente necessárias nesses processos e ficaram suspensas. Tá? Então, assim, os processos meio que paralisaram, né, nesses processos, nessas discussões, mas eu acompanho, e mesmo após a pandemia, casos gravíssimos de alienação parental, tá? Casos que envolvem sequestro de criança. E eu não acho que diminuiu, e até assim, se o isolamento favoreceu um certo distanciamento, ainda que temporário, do pai alienado ou da mãe alienada, né? Quem é alienador e quem convive mais intensifica isso. Intensifica isso nas visitações, porque a convivência familiar passou a ser virtual também, em determinado momento. Porque ela não deve ser mais de final de semana, né? Então, ainda que a gente flexibilize presencialmente, no dia a dia, né, há hoje uma composição para que haja a convivência dos pais no acompanhamento da escola, na realização das tarefas, no acompanhamento de terapias. E isso veio para o processo. É obrigado a ligar a câmera e falar com seu filho, remotamente, mas falar com seu filho. Então, isso fica muito fácil de ser manipulado para quem está numa posição de querer alienar. Tá? Bom, e eu acho que Evelyn, né? Acho que se dirigiu mais também. Casais que se decidem se separar, mas continuam em casa por razões econômicas. Isso
eu não vejo, assim, isso não chega para a gente, né, porque o que nos chega já é uma decisão, né, às vezes até se colocam na situação econômica de não separarem de corpos, vamos dizer assim, não haver uma separação de corpos, mas haver uma formalização do divórcio, da separação judicial. A gente já teve alguns casos nesse sentido, mas que não duraram, né? Talvez as psicanalistas aí saibam dizer o porquê. Eu não sei, assim, eu vou falar de forma bem leiga, eu nunca fiz um curso, né, de psicanálise, então a gente trabalha de forma muito efêmera com todas as teorias na justiça, mas está muito presente ainda para quem exerce essa autonomia e essa liberdade e esse diálogo, a ideia de posse. Né? A ideia de posse é uma ideia assim, extremamente forte. E pegando um pouco a deixa de Ghislaine, quando ela fala de casais também e da resistência, né? Há um status, né, ainda sendo defendido pelo casal para a sociedade, infelizmente. Né? Mulheres que decidem não casar, que decidem não ter filhos, ainda, né, precisam ser vistas com mais naturalidade, ou homens também, porque o casamento sempre parece ser a finalidade, né, sempre o caminho aonde a gente deve chegar, a ilha, né, onde a gente deve chegar. E não é bem assim hoje para quem constrói um direito de família mais libertário. Terminou, Maria Rita? Por favor, Lisete. Sim. Primeiro queria falar que tem muitas pessoas aqui muito queridas que estou vendo só nesse pedacinho e que é muito bonito ver todas elas, alguns, até a Carolina estava com as filhas, a Júlia, muitas pessoas, Daniela, Alexandre, são só os que estou vendo aqui, mas deve ter um monte de pessoas. Queria agradecer, porque sexta-noite, e queria falar, antes de fazer a resposta, duas coisas. Alguém perguntou sobre o texto que Maria Rita recomendou, é de Boaventura Sousa Santos, eu escrevi, por isso sei, A Cruel Pedagogia do Vírus. Achei interessante. E alguém também achou, falou que o título do filme que eu recomendei é Ignones, que está na Netflix, aquele que falei das pessoas que vem de Senegal. Só isso. E depois queria ir tentando responder algumas das coisas. Eu fui falando em minha fala do conceito de descontinuidade, não? A necessidade de poder se isolar do outro para se constituir como sujeito, não? E poder pensar. Agora, estava pensando nessas perguntas que vocês diziam, como conviver quando a convivência já não é grata e quando tem que conviver por causa dos problemas financeiros. Não sei, o que estou pensando hoje é a possibilidade de gerar um espaço para cada um, ainda que seja como artificial para poder pensar, não? Porque eu acho que aquelas casais, por exemplo, que estão sempre em litígio, não têm a possibilidade de pensar. Porque para pensar temos que poder estabelecer uma certa descontinuidade. E eu acho que o que temos que gerar na quarentena e no isolamento é algumas normas que possam ser respeitadas. Claro que tudo isso, como eu falei, que é um conceito de acontecimento, chegou como uma coisa muito nova para todos. Ninguém tinha essas normas. Mas poder respeitar certos espaços, poder bater na porta para ver se o outro está disponível ou não está disponível, estabelecer algum tipo de espaço rudimentário. E isso sempre me faz lembrar quando eu trabalhava no Uruguai, no hospital, em que tínhamos pessoas com muito poucas possibilidades financeiras e que sempre íamos trabalhando ao lugar da sexualidade dos pais, ao respeito dos filhos. E que aí os pais falavam, bom, mas nós dormimos todos na mesma cama, o Uruguai é muito frio, não temos como nos esquentar. E então sempre tínhamos como uma piada entre todos os psicólogos, que era a cortina azul.
porque sempre sugeríamos para eles poder pôr uma cortina no meio, alguma forma de isolar a sexualidade adulta da sexualidade infantil. Então, o que estou falando são ideias em que eu acho que as pessoas viraram mais criativas. E eu acho que dentro dos vínculos, o conceito de acontecimento traz isso, a possibilidade de criar novos formatos de nos relacionar. E isso eu acho que é muito importante, não? E outras questões que penso várias coisas que talvez na sociedade e frente à quarentena se pede muito do casal, mais do que o casal pode dar, porque é só um vínculo e não é aquele lugar em que tudo é possível, não? E às vezes se pede mais do que esse casal em si pode dar para os sujeitos. E outras coisas que achei importante é a construção do desejo. Para construir o desejo, temos que ter uma descontinuidade. Então, é muito difícil ter sexualidade quando aquela coisa vira uma coisa cotidiana, não? E gostaria também, quando vocês falavam da paternidade e da parentalidade, da conjugalidade e da parentalidade, e como construir esse desejo, na verdade, é uma verdadeira alquimia. E eu acho que os sujeitos vão ter que ir gerando isso ao longo da vida, com ou sem pandemia, não? E estava pensando nisso que a Gislaine falava, dessa obrigação de ser feliz. E Facebook não tem nenhum dedinho para baixo para pôr, é só para cima. Só se pode ser feliz. Eu lembro uma paciente que falava que ela se desconectava das mídias porque chegou um momento em que achava que todo mundo era feliz menos ela. Porque se olhava o que estavam postando no Facebook, eram todos felizes. E enquanto ao dos casamentos, e com esse contrato, não? Estava pensando que tem uma questão que às vezes os sujeitos não pensam, que tem a ver com uma responsabilidade frente ao fazer. Então, que os sujeitos que talvez estavam na linha da Gislaine tem que poder pensar que aqueles atos implicam uma responsabilidade que se perpetua no tempo. Eu lembro um casal que eu atendi que ela falava que estava em atendimento com uma terapeuta, eu não sabia quem ela era, e que ela falava muito de abrir o relacionamento, e aí, de acordo ao que ela entendeu que a psicóloga falou, eu achei estranho, mas que ela falou, bom, se você quer, experimente. E falei, não, antes de experimentar, pense. Porque eu acho que temos a possibilidade de pensar e os vínculos se machucam a um jeito que muitas vezes não tem volta atrás. Tem alguns relacionamentos que se machucaram muito pelas ações e que é muito difícil consertar. Então, eu acho que talvez o que estamos apelando é uma coisa difícil, não? Mas a possibilidade de pensar, ainda que estando em pandemia, o que tem acontecido, por causa da frustração excessiva, que a gente vai vendo que o pior das pessoas sai para a luz do dia, ao invés do melhor. Mas também somos humanos. Isso. Bom, nós não temos mais perguntas. Se alguém tiver interesse, mandaram aqui no chat, a Rose Claire. Uhum. Vou abrir seu microfone agora. Pronto, está liberado o microfone, Rose. Oi, boa noite. Estava tentando ali, não consegui encontrar isso de levantar a mão. Bom, primeiro eu quero cumprimentá-los e agradecer pela oportunidade. Eu sou psicóloga no Judiciário e quando a Maria Rita falou, né, fez esse comentário do que muita coisa está ficando represada, realmente a gente tem observado isso. E, bom, mas enfim, a minha pergunta é no sentido assim. Por um lado, a observação que você traz, né, Maria Rita, que tem, assim, de certa maneira, por vias de cartórios e outras vias, meio que buscado sair dessa via da judicialização.
né? Eu entendi isso. Quando muda o casamento, o próprio divórcio, né? Essa mudança da lei do divórcio. Mas, por outro, o que eu tenho observado na minha prática é assim, uma crescente busca pela judicialização das relações familiares, sejam parentais ou conjugais, ou a judicialização dos afetos. Então, nesse sentido, minha pergunta, né, seria para vocês três, porque tem a ver com as questões da parentalidade, conjugalidade, dos vínculos, né? Esse também crescente número que eu observo de leis, né, vão criando leis, né, assim, para resolver essas questões. O que seria isso? Uma desresponsabilização, colocar para o judiciário aquele terceiro, né, para... Se possível, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, né, nessa questão. Obrigada. Alguma ordem? Então, Rosiclé, é muito importante, né, a sua intervenção, realmente. E quando eu me referi à desjudicialização como uma tendência ou extrajudicialização, eu não abri mão realmente dos conflitos afetivos que ainda buscam, né, na litigiosidade, alguma compensação, né? Alguma compensação, talvez uma necessidade realmente de amadurecer ali. E é incrível que, quanto mais o processo demora, às vezes até o tempo do processo facilita o consenso, né? Porque as partes vão amadurecendo mais ali, até vão se encontrando com outras relações também, e aí vão se desapegando, né, daquilo que eles estão vendo no processo como sendo o momento vou dizer uma palavra que eu não gosto, mas de vingança ou de compensação ali, tá? Só que esse caráter litigioso ele diminuiu muito, né? A gente tem que lembrar que a gente veio também de uma sociedade onde a separação litigiosa, se você pegasse o processo assim, espremesse, era sangue, porque todas as intimidades eram trazidas para o processo, né? O marido e a esposa podiam colocar um detetive atrás do outro para poder provar o adultério era crime, né? Então, assim, tudo foi se desfazendo aos poucos, né? O adultério deixou de ser crime, a privacidade passou a ser protegida pela Constituição, eu não pude mais provar coisas que eu poderia provar no processo, porque o que acontece dentro de casa, né, às vezes não é de ordem pública, às vezes né, quando ocorre violência, mas às vezes não é de ordem pública, e tudo isso era levado para o processo, né, no litígio, certo? E até com condenação de culpa pela separação. Então, o juiz chegava e dizia, você foi o culpado pela separação, imagina. Né? Então, eu acho que, até nesse sentido, né, o processo, embora a gente veja ainda muitos afetos sendo levados para serem resolvidos por um terceiro, e eu considero isso uma incompetência da própria humanidade, né, assim, de resolver os seus problemas, mas eu ainda considero que, mesmo no litígio, nós aliviamos muito, né, apesar dos casos mais graves, o que no passado nós trazíamos. Então, assim, o surgimento do momento extrajudicial consensual foi importante, porque, ainda que haja o litígio, eu costumo dizer assim, existem divórcios que são consensuais, mas não são amigáveis. Né? Então, que a gente consegue compor aquela situação, porque convence, né, que é uma situação que deve ser encarada dessa forma agora, mas que ainda estão muito doídos. Né? E o diálogo ele fica muitas vezes prejudicado mesmo depois de um divórcio consensual. Isso. Né? Então, assim, essa forma, né, de buscar o consenso, eu considero uma forma que veio aliviar o litígio no processo judicial, em que pese os casos graves.
tá? E principalmente com relação ou na comparação com o passado. Desculpa se eu falei muito, mas você também tocou num assunto que eu gosto muito, porque foi um tema de dissertação do meu mestrado há muito tempo atrás, a questão da culpa na separação. Não. E o meu mestrado está sendo mais ou menos isso. Que bom. Eu só queria acrescentar algumas questões afetivas que você falou da legislação do afeto, né? Que acho que tem muito a ver com a imaturidade das pessoas de precisar de um pai para dizer quem está certo, quem está errado, né? Por falta de maturidade pessoal. E lembrar também da ambivalência afetiva, que todas as relações de amor, o ódio está muito presente. E quando há uma frustração, uma traição, uma dor muito grande, o ódio vem com toda intensidade, né? Eu ouvi muitas vezes pacientes falando assim: eu preferia que ele tivesse morrido do que ter me abandonado, do que ter me trocado por outra, né? Então, no fundo, eu desejo a morte do outro. Então, é um afeto muito primitivo, de muita raiva e muita vingança também, né? Coisas do tipo, eu vou tirar todo o dinheiro dele, como se fosse possível uma coisa, eu vou me vingar do que ele fez comigo. Então tem a ver também com um certo aspecto primitivo do psiquismo, né? Que são pessoas que circulam mais na esquizoparanoia do que na depressão. Então não enxergam o outro, enxergam a si como foram mortalmente feridas. E isso causa reações tanto dos homens como das mulheres. Estou falando das mulheres, mas os homens também se posicionam de forma muito violenta. Então, a necessidade da lei, a necessidade de alguém lá de fora que diga parem de brigar, senão vai sair sangue, né? Que eu acho que termina nessa questão, no assassinato, no feminicídio ou qualquer outra agressão que transborda qualquer condição de racionalidade, né? Ou eu prefiro que ela esteja morta do que ela está fazendo isso com a minha moral, qualquer coisa desse tipo, né? Só para acrescentar. Eu gostaria de colocar, em função do que você estava falando, tem um autor argentino falecido, chama Spivakov, que é um psicanalista, e ele dizia que antigamente as normas sociais estavam muito bem estabelecidas. Então, as pessoas sabiam que você namorava, casava, depois juntava o dinheiro para comprar a casa, comprava os móveis, depois tinha filhos. Era como que o social legislava aqueles passos que todos os sujeitos estavam construindo. Mas, a partir da pós-modernidade, se abriu uma janela de muita liberdade. Mas a liberdade é tanta que os sujeitos perderam os modelos, aqueles modelos sociais que indicavam algum caminho. Então, tem tanta liberdade que vão ter que escolher. E eu acho que o direito aparece aí para legislar algumas questões que talvez aparecem naquela coisa do todo ou nada, tudo é possível. Então, não tem lei, não tem limite. Se eu quero, mato a outro, se eu quero, faço o que eu bem quero, porque importa meu lugar narcísico individualista. Então, eu acho que nesse lugar aparece o direito frente a essa impossibilidade de estabelecer o que Freud falava do mal-estar na civilização, não? Poder abdicar a certos desejos em função de compartilhar com outros essa vida. E eu ficava pensando, quando falavam dos divórcios, e do divórcio amigável, eu pensava se existe um divórcio amigável do ponto de vista psíquico, porque na verdade todo divórcio traz consigo um fracasso, e os sujeitos sentem, porque de alguma razão, por alguma razão se casaram, tem alguma fantasia que ficou lá, que é aquele projeto compartilhado para poder pensar em um futuro, que fica desfeito. Então, fica como uma pergunta, não sei responder bem. Eu acho que é isso. Não sei se vamos respondendo, tem coisas que vão ficar em aberto, mas é isso. Tem um monte de pessoas que estão escrevendo no chat, não sei se a gente conseguiria depois ler,
Eu acho que estamos no horário quase, não? Eu acho que depois a organização pode disponibilizar também os nossos contatos, né? E-mail, para quem quiser trocar ideia. Ah, é verdade. Eduardo, você pode fazer isso? Oi, doutora. Eu vou transmitir isso para a secretaria, que é eles que cuidam dessa parte. Tá, mas como vão entrar? Ou pomos no chat aqui nosso e-mail, querem? Pode colocar no chat. Pode colocar bom. no chat. Ah, boa ideia. Cada um pode pôr. Ok. Acho que a maioria das pessoas está agradecendo muito, né? Tá reconhecendo que foram falas significantes mesmo, e acho que já estão se despedindo, dando boa noite, porque já estamos perto do horário de terminar, né? Certo. Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela presença, agradecer às debatedoras, tá? E a presença de todos. Eu vou liberar os microfones, tá? Para que vocês possam se despedir. Os dados vocês já colocaram aqui no chat? Maria Rita e Gislaine, coloquem seu e-mail, se querem, no telefone, não sei. Eu coloquei o e-mail. Uhum. Pronto, pessoal, os microfones estão liberados. Muito obrigada, gente. Me senti muito acolhida aqui hoje e aprendi muito. Fantásticas, Lisete, Gislaine e todos que fizeram aqui, interagiram aqui conosco. Eu acho. Muito bom foi compartilhar com todos vocês. Boa noite, Giz. Boa noite. Obrigado pelo debate. Boa noite. Colocar novamente, que é o que querem colocar novamente? Obrigada, boa noite. Alguém para colocar novamente? Eu acho que eu não consegui colocar no chat, eu tentei, viu? Gislaine, coloque, ainda está tempo. Tá bem, ok, vou lá de novo. É para todos, né? Então, a gente escreve.com.br e manda. Ok, chegou. Ai, tá ótimo. Bom, obrigada pela escuta, obrigada. Pelo compartilhamento. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Beijos. Boa noite. Tchau, muito obrigada. Elisete. Parabéns pelo evento. Amor, maravilhoso. Maravilhoso. Tchau. Valeu a sexta-feira. Opa! Tchau, balada, foi uma baladona. Tchau. Obrigada. Clap, clap. Obrigada, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, Giz. Tchau, querida. Pelo menos afetivo foi, esse encontro foi muito afetivo, né? Você vê que tem muita gente que gosta da gente. Muito legal. Chegamos a ter 239 participantes. É mesmo? Uau. Ah, sucesso, né, Liz? Sucesso. Acho que sim. O tema é muito bacana e eu acho que a gente tentou fazer várias abordagens assim, então todo mundo se interessou, né? Foi legal. Eu acho, sim. Também gostei. Obrigada por você ter me convidado, tá, Lisete? Por favor, um prazer ter vocês juntas. Eu então que agradeço mais ainda. Não, vamos continuar em contato. Lá em BDFan, Lisete, fantástica também. Obrigada. Bom, obrigado, Gislaine, Maria Rita, Lisete. Tenha uma boa noite. Eu vou encerrar a sala por aqui. Noite. Ok, obrigada. Tchau. Até mais. Pela ajuda, tá? Boa noite. É muito tecnológica, mas a gente